Olá, enquanto esse sol exuberante se põe, eu queria falar sobre uma história muito bonita. É a história do cego Bartimeu. Um dia Jesus está andando, ele estava com seus discípulos chegando em Jericó. E um homem soube que Jesus estava por ali, o cego, o Bartimeu, ouve que Jesus estava por ali. Ele também estava em situação de mendicância. A situação dele era bem complicada. Cego, mendigo. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas, os discípulos, começam a mandar que ele se cale. Cala-se! O que você está importunando o mestre? E ele continua: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus ouve e diz assim: mande chamá-lo. E aí eles falam: anime-se, o mestre te chama. O que a Bíblia fala que ele faz? Ele larga a capa e num salto ele vai até Jesus. E lá Jesus, eu acho muito interessante isso. Jesus, é óbvio que ele sabe o que aquele homem queria, o que ele precisava. Ele era cego, ele estava em uma situação difícil. Mas Jesus, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Mas Jesus, ele é um Deus relacional. Ele quer conversar com você. Ele quer saber de você. Ele quer intimidade. Jesus não age de uma maneira impessoal. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele fala: Jesus, eu quero enxergar. E ele fala: a sua fé te curou. E eu queria falar hoje com vocês, o texto continua e fala que aquele homem foi completamente curado naquele mesmo instante. E eu queria falar com vocês sobre quando as situações nos calam. Às vezes, o nosso calar vem de nós mesmos. Nós olhamos para a nossa situação, para a nossa condição e pensamos: não tem jeito. Eu tenho pena de mim mesmo. E essa é uma grande barreira. Quando você tem pena de você mesmo e olha para sua condição e se vê como um não merecedor. E olha para sua situação e se cala. E aí você até sabe que existe a esperança em algum lugar, mas você se cala. Às vezes, a gente espera que a esperança venha até nós, nos cure, que aconteça um milagre, que a gente ganhe na Mega Sena. A gente espera algo extraordinário de fora, mas a gente não toma um passo de fé. A gente fica esperando. E esse homem não, ele ouve que Jesus estava por ali. Era óbvio que nessa altura do ministério, da vida de Jesus, a fama dele já era conhecida por toda Israel, por toda Jericó, que é aqui onde Jesus está. E ele ouve que Jesus está por ali. E ele não olha para a situação dele de mendigo, ele não olha para a situação dele de cego, ele só fala assim: ele é a minha esperança, Jesus é a minha esperança, então eu vou gritar. E ele começa a gritar, e aí vem a segunda barreira, que é a sociedade, que são as pessoas. As pessoas que se acham em melhor condição e falam: você tem que se calar. E ele poderia se sentir intimidado e se calar. Mas ele falou: não, Jesus é a minha esperança, eu não vou me calar porque Jesus vai me ouvir. O que me importa é que Jesus me ouça. Às vezes a gente grita para pessoas que não podem nos salvar. Às vezes a gente grita e pede ajuda para quem não pode nos socorrer. Ele gritou e pediu ajuda para o único que podia socorrê-lo. Então Jesus ouve e chama ele. Esse aí é um segundo ponto que eu acho muito incrível. Ele abandona tudo e corre até Jesus. O mundo dele era aquele lugar onde ele vivia. A capa dele talvez fosse a única coisa de valor que ele tivesse. E ele abandona tudo e vai atrás de Jesus. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E ele fala: Jesus, eu quero enxergar. E Jesus fala: a sua fé te salvou. Hoje eu queria falar para você: abandone o que te impede de se aproximar de Jesus. Abandone o que te cala. Creia, Jesus vai te ouvir. Grite o mais alto que você puder. Fala: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Olha para mim. Ouse ter um passo de fé. E quando você se encontrar com Jesus, e é sobre isso que nós estamos falando, encontro com Jesus, diga a Ele: Jesus, é isso que eu preciso. Eu preciso ver.
o mais importante em tudo são os encontros com Jesus. E que você saiba que em qualquer momento você pode encontrar Jesus. Ele é tão amoroso e Ele é tão presente. Se você ouve Deus falando com você, Ele está por aqui. Então ora. Fala, Jesus, me ouve, Jesus, fala comigo, Jesus, eu quero me encontrar com você, Jesus, filho de Davi, olha para mim. E Ele vai olhar. E como o cego, abandone tudo que te prende e corre para os braços de Jesus. Ele é a nossa única esperança. Certeza que Ele vai ouvir o seu clamor e vai curar mediante a sua fé. Porque o nosso Deus, Ele não muda. Eu quero então dizer que todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, você pode se encontrar com Jesus. Basta chamá-lo. Chame! Faça a prova. E Ele vai falar com você.